Estudos para concursos INSS RGPC sobre dependentes da Lei 8213. 8213. Daí, lendo a Lei 8213, eu dei uma olhada no texto compilado. Au. E basicão é que não tem muita coisa que mudou. Mentira. Na verdade, tem um monte de coisa aqui folgada. Se você abrir essa coisa, a 8213, treco vai ter tipo um monte de tracinho em todo canto. Você tem que escolher a compilada, porque senão você não vai conseguir entender nada. Tipo, quando eu imprimi a lei, eu sem querer eu imprimi ela com todas as coisinhas riscadas que foram que trecos. Bom, o mais recente foi a lei medida 2019. Quando eu imprimi isso aqui era 2019. Parece que os dependentes foram alterados em 2019 e foram incluídos mais dois parágrafos extras na lei de no treco de dependentes. Então é importante saber isso. Quando eu li, só tinha uma mudança no 5, que um 5 foi incluído. Mas no fim de 2019, quando a medida virou lei, eles acrescentaram mais dois parágrafos. Vamos ver o que está escrito aqui. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes dos segurados. O Código de Companheiro, companheira, a companheira ou companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Os pais também são dependentes. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental, divergência grave. Parágrafo 1. A existência de dependente qualquer da classe deste artigo exclui o direito de prestação das classes seguintes. Segundo, ao enteado e menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do assegurado, desde que comprovada a dependência econômica estabelecida no regulamento. Considera-se companheiro ou companheira a pessoa sem ser casada, mantém união estável com o segurado de acordo com o parágrafo 3 do 226 da Constituição Federal. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida e das demais deve ser comprovada. A prova de união estável e de dependência econômica exigem o início de prova material contemporânea nos fatos não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou com fortuito conforme o dispositivo regulamento. Só que, na verdade, isso aqui mudou. Isso aqui que eu acabei de falar era o parágrafo 5, mas ele mudou. Mudou. Ele agora é menor do que esse texto que eu acabei de ler, que é tão grande. Tá vendo? Não, espera, na verdade parece que tá a mesma coisa. A única coisa que mudou é que está escrito as provas, enquanto antigamente, quando eu fiz imprimir isso aqui, estava escrito a prova. As provas de união estável e de dependência econômica exigem a prova união estável e dependência econômica exigem início de prova material. Tá? Mesma coisa, contemporânea dos fatos, produzir um período não superior a 24 meses, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, viu? Esse aqui antes, quando fizeram a medida, não tinha treco, mas agora necessita uma prova de 24 meses, que significa 2 anos. Até aqui, ó. Produzido um período não superior a 2 meses, 24 meses anterior à data do óbito do requerimento da prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal. Não pode usar só testemunhal. E depois tem o exceto na ocorrência de motivo por força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Basicamente, eles mudaram o texto para as provas e depois colocou um período de graça de 22 anos. Daí adicionaram o parágrafo 6 e 7 também. Na hipótese da linha C, do inciso 5 do parágrafo 2 do 77 desta lei, que obviamente eu não tenho a menor ideia do que está escrito aqui, porque eu não li ainda. Mas vamos lá, dessa vez, já que eu só vou fazer o vídeo do Dependentes, eu vou lá ver o que está escrito no 77. 77. Tá aqui, ó. Agora deixa eu voltar um pouquinho porque eu esqueci qual é o parágrafo. Parágrafo 2, inciso 5 do parágrafo 2, tá? Achei o 77, daí eu entrei aqui parágrafo 2. O 77 fala da pensão por morte, né? Que é o carinha que vai querer a pensão, o dependente, né? A pensão havendo mais uma de um pensionista será rateada entre todos os partes iguais. Daí, volta. Daí no 2 ele fala, o direito de percepção de cota individual cessará, ou seja, a parte que divide aqui. Aí parece que o artigo 77 mudou pra caramba, tem um monte de coisinhas. Mentira.
Na verdade, só o parágrafo 2 que foi mudado em 2019, nessa lei 13.846, que é a lei que teve mais mudanças, né? O inciso 5 diz para código companheiro. Aí volta aqui, lendo de novo, para cônjuge ou companheiro, para cônjuge ou companheiro. Só está escrito isso mesmo. Daí, voltando lá para o texto, aqui, na hipótese da linha C, para cônjuge ou companheiro dessa lei, ou a par da exigência do parágrafo 5 deste artigo, que é as provas de união estável. Tá, para o código companheiro, a prova de união estável deverá ser apresentada início de prova material que comprove a união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Ou seja, ainda mesmo para cônjuge com companheiro, ter que provar a união estável parece, que é muito estranho, né? Bom, para a pensão por morte, ter que comprovar até o cônjuge companheiro. Por quê, né? O cônjuge e o companheiro às vezes não são casados, né? Bom, as provas de união estável tem que fazer isso. Daí tem o prazo de 24 meses, que é 2 anos. A mesma coisa, só que no 6 fala 2 anos ao invés de 24 meses, né? E o último diz: será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver condenado criminalmente por sentença de ter sido julgado como autor, coautor ou participe do homicídio doloso. Ou seja, esse aqui era um avião, tipo, é meio estranho que não estava escrito isso aqui na lei, porque, pelo que eu me lembro, esse tipo de malandragem acontecia bastante. Quer dizer, era famosa. Ela, na verdade, eu não tenho a menor ideia se ela acontecia bastante. O que eu sei é que, com certeza, essa aqui é uma daquelas tipos de histórias que fica aumentando, que se acontecesse, a popularidade dela no noticiário seria grande, né? Ou seja, esse é o tipo de história que seria popularizada, só para do mal, só para ser do mal. Ser excluído definitivamente da condição de dependente que tiver, ou, claro, o objeto de ajudado matar uma pessoa doloso, tá vendo? Homicídio doloso ou tentativa desse crime constituído contra a pessoa do segurado, que ou seja, a pessoa que ia morrer ia dar a pensão por morte, salvados absolutamente capazes e imputáveis. Porque eu sei disso? Por causa que toda hora fica aparecendo isso em notícia de maldade, sabe? Tipo, filhos que matam prendem os pais, ou coisas tristes desse jeito, sabe? Mulheres também, homens também. Eles vão lá e fazem coisas horríveis para as pessoas morrer, para a pessoa morrer. Mó triste, né? E assim termina o Teco dos Dependentes. Próximo sobre as inscrições. Esse aqui também mudou bastante, parece.